Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo. O capítulo é o 5. E o versículo é o 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Amém, igreja? Então, aqui nós vamos ministrar algo que nós temos como prática de vida, estilo de vida, né? É a questão do cuidado com a família. Olha o que a palavra do Senhor diz nessa passagem, Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A igreja pode se sentar. Senhor Jesus, te louvamos pela ministração da tua palavra, a leitura que foi feita, que o Senhor venha trazermos conhecimento do que é o cuidado com a família, que o Senhor venha abençoar a igreja presente, aqueles que estão nos alcançando com a mídia, e somos gratos por ser instrumento em tuas mãos para ministrar e ter essa responsabilidade de trazer a tua palavra à tua igreja. Somos gratos por ter a oportunidade de ouvir a tua voz e o Senhor, com o teu cuidado e amor, tratar-nos e ministrar a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? E como tema nós trazemos, Deus cuida. E aí a pergunta, e você? Então o tema é uma afirmação que Deus cuida da minha família, cuida da sua família, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo nos traz uma exortação, nos chama a atenção se nós, como filhos de Deus, estamos cuidando bem da nossa família. Então, a pergunta é, Deus cuida, está afirmado, Ele é fiel. Mas, e você? Tem cuidado da sua família? Tem sido fiel? Então, o primeiro ponto é a família no cuidado de Deus. E aí nós temos várias situações, eu trouxe algumas só. Noé. Quando Deus intentou destruir a terra, e todo mundo conhece a história, né? Do dilúvio, da história de Noé. Quando o Senhor intentou destruir a terra que se corrompia, Ele procurou Noé. E aí o Senhor tem procurado você? Você tem sentido o Espírito Santo conversar com você? Na situação de Noé, Ele procurou a Noé. E quando ele disse que destruiria a terra, ele também disse lá em Gênesis, quem está dando o suporte lá na mídia, Gênesis capítulo 6, versículo 18. Ele diz que Noé deveria levar para dentro da arca a sua família. Olha o que Gênesis 6 e 18 diz. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Lembra do arco-íris? Que Deus falou que não ia destruir a terra mais com o dilúvio, e deu um sinal, e o tempo todo Deus dá sinal para nós, que Ele está vindo, que Ele está chegando, e aí Ele fez a aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Isso nos chama a atenção, porque Deus está zelando, está olhando, está cuidando, não só da família de Noé, mas da minha e da sua família também. Também em outra situação, o olhar de Deus sobre a situação de Sara e Abraão. Vocês que estão como leitores vitoriosos, que é um desafio para a igreja, né? De ler a Bíblia toda durante o ano. E até você que, por algum motivo, e Deus sabe, não está fazendo a leitura
do leitor vitorioso, mas lê a palavra, provavelmente você conhece a passagem quando os anjos se apresentaram a Abraão e conversaram com Abraão. Abraão convidou para se alimentar, fazer um lanchinho. Como é bom, né? Receber pessoas na nossa casa, convidar. Vem tomar um cafezinho comigo. Vem tomar um chazinho. Nós brasileiros somos muito chegados a chá, né? Apesar que eu gosto. Mas a gente chama para tomar um cafezinho, um lanchinho, almoçar juntos, né? E comunhão faz parte, porque Deus na ceia, Ele fala sobre a comunhão, o partir do pão. E com Sara e Abraão não foi diferente, os anjos apareceram como mensageiros. E quantos líderes, servos de Deus, líderes de Javite, líderes de ministério, pastores, líderes espirituais, têm sido mensageiros, boca de Deus, para falar com você. E nós temos que aproveitar essas oportunidades. Porque a gente tem que entender que não é fulano que está falando, mas é Deus, o Espírito Santo, que fala comigo. E através desses instrumentos. Então, os anjos se apresentaram como mensageiros, visitaram Abraão. E assim, Abraão pediu para Sara preparar o alimento para recebê-los, para o momento da comunhão. E o que me chamou a atenção, do lado de fora da tenda, os convidados perguntaram: onde está Sara, a tua mulher? E o Espírito Santo pergunta para nós, filhos de Deus: onde está a sua mulher? Eu estou falando agora fisicamente. Onde está o seu esposo? Onde estão os seus filhos, suas filhas? Seus avós, seus irmãos, seus primos? Porque não podemos ser egoístas de querer a salvação só para nós. Eu não posso aceitar que o meu filho, o meu familiar, não vá para o céu comigo. Porque se ele não está indo para o céu, se não está no caminho estreito junto comigo, ele literalmente, a Bíblia afirma que ele está indo para o inferno. E você não pode aceitar isso. Família ama. Família socorre. Então, precisamos aproveitar as oportunidades, estarmos juntos com aqueles que precisam ser alcançados com a bênção de salvação. E não aceitar na região espiritual perdê-los para Satanás. Nós temos aqui ser instrumento para ganhar para Deus. Onde estão os nossos amigos? Aquele que é parceiro de trabalho, aquela colega de escola, aquele professor que ministra para mim. Precisamos nos despertar, igreja, para alcançar pessoas, porque o reino de Deus é pessoas. E o que o Senhor requer de nós, e não permitiu que os anjos fizessem, mas deixou a responsabilidade para mim e para você. Ide, não é eles que vão vir, é você ir. Ide e fazei discípulos. Isso aqui quer dizer, vai e cuida, e ama, e ganha para Deus. É isso que o Espírito Santo fala para nós, e a palavra confirma. Então, a família no cuidado de Deus. Ele sempre se importa com a família, porque família é um projeto de Deus. A gente vê o cuidado de Deus a todo tempo. O cuidado do Senhor é maravilhoso. Ele não desiste de você. E você não pode desistir do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, fora da presença de Deus. E aí a gente vê no nosso dia a dia, na nossa rotina, cada um de nós temos as nossas próprias experiências, principalmente nós que somos pais, temos aí os nossos filhos pequenos, temos os nossos filhos adolescentes, filhos jovens, outros já até adultos. Mas existem circunstâncias
Existem certos problemas que surgem no nosso lar. Não é diferente no meu, não é diferente no seu. Toda família, e aí nós que somos brasileiros sabemos que surgem etapas, ciclos de vida, e é fácil lidar com pessoas tão diferentes de você, tão diferentes de geração, porque a sua geração é diferenciada em relação à geração dos seus filhos, que vai ser diferente da geração dos seus netos. Mas nem por isso podemos desistir deles e achar que é menos ou mais importante. Todos contribuem para que a família se mantenha-se de pé. E quando surgem essas situações levantes contra a nossa família, o nosso lar, a gente fala o quê? Só Deus. Somente Deus. E você não está errado quando você fala isso. Que Deus pode prover o milagre, Ele pode prover a sua vitória, a sua bênção, que você necessita do agir de Deus sobre a sua família. E aí, entre situações de relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com familiares, é fácil, irmãos? Não. Eu falo que família é isso aqui, ó, dedinhos da mão. Olha o tamanho, mostra, olha a sua mão. Cada dedinho é diferente um do outro. E às vezes você fica querendo exigir a mesma coisa para todos. Você tem que respeitar a diferença, a diversidade que Deus fez. A árvore, cada folhinha, ela é diferente uma da outra. O ser humano, que é a semelhança de Deus, não seria diferente. Olha que diversidade nós temos aqui no templo. Olha para o seu irmão à direita, à esquerda, quem está atrás e na frente. Olha que coisa linda. Uma beleza diferenciada. Olha pessoas que são irmãos de sangue, mas são tão diferentes. Essa é a maravilha de Deus. Mas Ele te ama de igual modo. Não é porque você se acha mais bonitinho, mais inteligente, que Ele te ama mais. Até porque não tem ser humano feio e nem bonito demais. Tem uns estragadinhos, mas assim, né, não é feio. Mas enfim, porque a gente tem que cuidar, e foi ministrado que nós somos templos do Espírito Santo. Quando eu falo de estragadinho, é nesse sentido, tá, irmãos? Não me leve a mal. É na questão de você cuidar do templo do Espírito Santo. Você tem que estar cheio da unção, da presença de Deus. Até o seu semblante muda. O sorriso. O seu contato com os irmãos é diferenciado. Você não foge da comunhão, mas você se aproxima da comunhão. Quando você está cheio da presença de Deus, você tem prazer de estar junto. Precisamos, assim, experimentar um milagre de Deus com tanta diversidade, mas no final dá tudo certo, porque fazemos parte do mesmo corpo. Tem até uma anedotazinha, né? Vocês conhecem, mas eu vou trazê-la novamente. Se o nariz tivesse revoltado e não quisesse carregar o óculos, quem tinha que carregar o óculos são os olhos, não é ele que precisa das lentes? Porque eu, narizinho, vou carregar o óculos. Ou se a orelha reclamasse porque tem um suporte aqui atrás. O que iria acontecer? O primeiro a quebrar, quando caísse, era quem? O nariz, irmãos. Porque os olhos não estariam enxergando bem. Porque ele se recusou a trabalhar e carregar, apoiar os óculos. E aí quem ia se dar mal na primeira queda, porque os olhos não iam estar funcionando bem? Ele mesmo que se recusou a trabalhar. O nariz ia quebrar a cara, literalmente, assim como a expressão, né? Por isso precisamos entender que somos corpo, temos funções, e precisamos, cada um na sua função, estar ativos e não passivos.
Reino de Deus é ativo o tempo todo. E não tem como dizer, eu não preciso, sou autossuficiente e não preciso de ninguém, porque precisamos do outro o tempo todo. Nós temos aí a irmã que trabalha com pizzaria, fazer propaganda para você, ó. Porcentagem, não precisa não. Olha bem, levanta a mão aí, irmã. Aí, ó, para quem não conhece, só me perdoa que eu esqueci seu nome. Vanusa. A irmã Vanusa tem uma pizzaria, mas ela sabe que para a pizza ficar pronta, quentinha, para chegar na mesa do cliente dela, passou pelo pizzarolo, passou pelo que foi lá comprar o material para ter o tomate, a cebola e todos os outros ingredientes, precisou do forno, precisou daquela peça para colocar no forno. Tem toda uma equipe para que uma pizza esteja pronta e você possa saborear. Então, o reino de Deus também não é diferente. Para que o ministério infantil esteja ativo, para que o ministério de jovens estejam funcionando, os nossos homens de honra trabalhando, as mulheres guerreiras, vitoriosas, maravilhosas, todos os ministérios trabalhando, a gente precisa um do outro. Assim, amados, vocês acreditam que não estava escrito isso na minha mensagem? Mas Deus mandou falar. Então, agora, vamos voltar aqui ao que Deus me deu. Que precisamos, então, atuar como família. Porque sem a mão de Deus, o que seríamos de nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que me fortalece. Não é as nossas próprias forças. Se não fosse o Senhor, não haveria o milagre da união de tantas pessoas diferentes, temperamentos totalmente diversos, unidos no mesmo lugar. Eu até falo, hoje eu tenho o meu esposo, o pastor Robson, na presença de Deus, tenho a minha filha Thalita, adorando no reino, trabalhando ativamente. Mas quantas famílias não têm esse privilégio? Quantas famílias ainda não têm os seus filhos servindo a Deus? Não têm o seu esposo, a sua esposa, irmãos? Você não pode desistir deles. Passam por momentos difíceis, que muitas vezes eles não querem ouvir o pai, não querem ouvir a mãe, e nem o próprio Deus. Porque lá fora parece que é mais vantajoso, é mais contagiante, né? Mas é porque eles não sabem que o povo de Deus é feliz, que sabe se divertir, que sabe adorar, celebrar a Deus com alegria. Mas o pai e a mãe, o cônjuge, em oração, em jejum, em consagração, se esforçando em estar nos cultos, dando testemunho, dando exemplo, você vê que no templo, certo, Deus vai agir em seu favor. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer o marido, a esposa, seus filhos voltarem para a presença de Deus. Eles vão vir. Você crê, igreja? Amém? Aleluia. Mas Deus exige a posição de filhos, de discípulos. Deus exige a posição de pai, de mãe, para que seus filhos venham ver Deus em você. A regra da sua casa tem que ser as Escrituras. Não podemos negociar Deus. Não tem problema. Pode dormir aí como casal dentro da minha casa. Sua casa não é motel. Tem que ter regra dentro da sua casa. Amados, é muito sério isso. Nós temos vários adolescentes e juniores, crianças, de 11, 12, 13 anos, grávidas. Nós não podemos aceitar essa sociedade mundana dentro da nossa casa. Precisamos cuidar bem dos nossos filhos, ensinando na palavra como devem proceder.
cuida. E você? No ponto 2, qual o exemplo que você deixa para os seus filhos? Qual a imagem que você consegue passar para os seus filhos? Para as pessoas que estão ao seu redor? Tem credibilidade? Ou as pessoas não dão muito crédito a você? No livro de João, capítulo 13, versículo 15. João 13, 15 fala: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Às vezes a gente fica meio que perdido. O que eu vou fazer? Como que eu devo proceder? Eu falo, quer errar menos? Vai para a palavra. Deus fala que eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então não tem justificativa, eu não sei como proceder com a minha casa. Dê exemplo de filho e filha de Deus. Para que seus filhos vejam Deus em você, para que eles desejam ter Deus dentro deles. O que você passa para o seu filho? O que você passa para a sua filha? Qual a visão que eles têm de você? Qual é o exemplo que você tem dado? Qual é a sua prática de vida? Qual é o estilo de vida de uma filha e um filho de Deus? Quando você, amados, comenta ou faz observações junto com os seus filhos, e principalmente os pequenos, juniores, adolescentes então, mas não fica de fora os jovens também. Quando você faz um julgamento de descrédito contra a sua liderança espiritual, contra os professores que dão aula para os seus filhos, você ainda motiva. Esse professor está errado, você tem que enfrentar ele, você tem que responder à altura. Está errado, porque Deus fala para a gente respeitar a autoridade. Professor dentro de uma sala de aula é autoridade sobre os alunos. Queira você ou não. A Bíblia relata isso. Os nossos governadores, tem muito ladrão, mas tem servo de Deus, tem gente que é honesto lá dentro também. Você vai julgar pelos que são desonestos? A igreja, eu falo que é um hospital. Todos nós estamos em processo. Ninguém é santo 100% aqui. Todos nós precisamos de tratamento, cuidado de Deus. Precisamos melhorar todos os dias. Melhorar mente de Cristo, melhorar boca santa, melhorar o corpo para ser testemunha com gestos que honrem o Senhor. E quantas vezes temos falhado diante de Deus? Dando mau testemunho, falando que não deve, agindo de forma que não agrada ao Senhor. Davi foi um homem com o coração que agradava ao Senhor. E você é uma mulher, um jovem, um homem que agrada o coração de Deus? Nas suas ações e atitudes? Quantas vezes nós desmerecemos o nosso empregador? Ai de você se não tivesse esse empregador, você estava desempregado. Vamos honrar os nossos patrões. Começa a juntar cinza na cabeça de quem te persegue. Vamos parar de falar do sistema. Porque o sistema é mundano, você não vai esperar coisa boa dele. Você tem que esperar coisa boa do céu, de Deus. E aí a gente fica incitando, sabe o que, irmãos? Rebeldia dentro da nossa casa, contra as pessoas que estão como autoridade sobre nós. E eu quero compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha o que a Bíblia fala sobre rebeldia. 1 Samuel 15,
23. Uau! Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem já participou, uma vida antes de Cristo, de feitiçaria, sabe o que eu estou falando. E você que nunca participou de nenhuma seita, que pratica feitiçaria, mas você tem noção do que é. E se não tem, você tem um amigo Google para pesquisar o que é feitiçaria. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação e como iniquidade, e a idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E essa palavra não é só para o rei da época, mas para mim e para você. Não devemos incitar rebeldia dentro da nossa casa, falar mal do nosso irmão, falar mal de quem é autoridade sobre nós. Porque às vezes, irmãos, a gente provoca esse espírito de rebeldia dentro da nossa casa, quando a gente vê, são pessoas que não foram para frente. Quando a gente vai ouvir as histórias de quem teve espírito de rebeldia, que é pecado, elas são pessoas que não se formaram, pessoas que não tiveram famílias, pessoas que necessitam da ação e resgate de Deus, porque elas estão literalmente perdidas. E aí é o que eu compartilhei antes, de famílias desestruturadas. Jovens drogados, meninas entregues à prostituição, e entre outras coisas que vocês conhecem da sociedade sem Deus. Nós precisamos ter uma boa atmosfera dentro da nossa casa. E quantas vezes quebramos isso? Com gritos, gritaria, com brigas dentro de casa. Nosso Deus é da paz. Se você vê, eu falo termômetro, está muito irritada, está brigando demais, é sinal que você deixou um pouquinho o Espírito Santo de fora. Porque quando você está cheio da unção, da presença de Deus, você dá até a outra face, é o que a Bíblia fala. Você tem a capa, você está com a... Como é que fala, gente? Agora sumiu até a palavrinha. Você está no seu direito, mas você dá o direito para o outro. Você fala, você está certa, você está certo. Mas quantos não entregam a capa? Quantos não dão o outro lado? Mas entra no bate-boca. E quem sai perdendo? Você, amado. Porque você não deu lugar ao Espírito Santo. Porque quando somos guiados, direcionados por Ele, nós somos controlados. Nós temos o fruto do Espírito. E um deles, além de paz, amor, harmonia, benignidade, bondade, nós temos o domínio próprio. Você não vai sair da sua cama para dormir no sofá. Você vai se consertar. Você vai pedir perdão. Você não vai deixar o sol se pôr. Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10. Gênesis 3, 8 a 10. Glória a Deus. Aqui a gente vê a responsabilidade de um líder de uma família, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher
da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão. Não chamou Eva não, hein? Presta atenção, os homens de honra aqui presentes. E chamou o Senhor Deus a Adão. E disse-lhe, onde estás? E o versículo 10? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas eu quero alertar a igreja que ele não escondeu porque ele estava nu, mas porque ele agiu, ele fez algo que não deveria agir e fazer. Ele era responsável pela família que Deus deu para ele. A cobrança não foi para Eva. Deus cobrou e procurou a Adão. Porque Adão era o líder. E nós temos que saber nossas funções dentro da nossa casa. Adão deveria ser o equilíbrio do lar. Ele deveria ser a palavra. E às vezes a gente brinca em encontro de casais, né? A última palavra é do meu marido. Que aí você, mulher, manda e ele fala, sim, eu obedeço. Não, não é nesse sentido que a gente brinca, que ele dá a última palavra, mas obedecendo a você o seu comando. Está invertido isso, amada. A palavra do lar, a atitude do lar, as decisões importantes, tem que ser do líder da família. Até nós, mulheres que somos mandonas, nós temos que ir para a Bíblia para amansar isso, o nosso comportamento, nosso temperamento, nosso caráter nesse sentido, tem que ser moldado. Porque senão você toma o lugar do seu marido. E quando a gente fala sobre submissão, amados, não é ficar debaixo do pé não, mas é ter a mesma missão. É diferente, o olhar é diferente. Você é ajudadora, não é a mandadora. Sei que nós somos bastante ativas, nós como mulheres, que a gente pede algo para o marido, e ele demora um dia, uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, dependendo da situação, até um ano. Mas creia, vai acontecer um dia. Testando a nossa paciência, amados. É fácil? Não é. Pastora passa por isso? Passa. Mas você, mulher aqui presente, passa. Tenho certeza que passa. Mas eles deixam de fazer? Não. Porque eles são homens de palavra. Eles falam que vai fazer e faz. No tempo deles. Não é não? Não é no tempo de vocês que vocês fazem? A gente só pede assim, ajuda nós. Por favor, apressa isso. Mas enfim, precisamos entender que você é a decisão do seu lar. Você como mulher decide que o líder da sua casa, do seu lar, é seu marido. E você, marido, decide ser o líder. Toma a frente. Baseado na palavra. Não é querer mandar na mulher também não, então é isso que eu estou falando não. É a mesma missão. É o que deve cuidar do seu lar. Então, quando tem um equilíbrio de ambas partes, filho saber qual é o seu lugar. Porque tem filhos que ficam querendo mandar na mãe e no pai. Tem filhos que não respeitam, até de uma forma de responder. Está achando que está falando com a amiguinha, a coleguinha de escola. Filhos, honre aos seus pais. Respeite. Você não pode responder à altura como se fosse sua coleguinha de escola. Seus pais merecem respeito. Ah, minha mãe é minha amiga. Ela é sua amiga como mãe. O seu pai é seu companheiro.
companheiro de ouvido, de compartilhar as coisas com você, como pai. Você os respeite na posição que Deus os colocou sobre você. Eles são a autoridade espiritual sobre você. Como você tem agido diante dos problemas e circunstâncias que vêm contra você? Como você tem agido quando vem esses problemas contra a sua casa? Quando esses problemas e circunstâncias vêm contra a sua família? Você joga para o alto? Faz igual alguns psicólogos falam, larga tudo, larga Deus, larga a igreja, larga o trabalho. Você vai ser sustentado com o quê? Porque sem Deus, você não tem base, não tem estrutura. Ele é a base, ele é a rocha, o alicerce. Se você largar Deus, deu ruim. Se você largar seu trabalho porque a psicóloga mandou você largar seu trabalho, você vai comer de quê? Dependendo só do outro? O Senhor fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Você tem que comer do seu suor. Tem mulheres que optam de cuidar da casa e o marido sustentar. Deus respeita isso. Mas não foi o psicólogo que mandou você largar o trabalho. Foi um combinado da família, marido e mulher. Deus responsabilizou Adão quando chamou no jardim do Éden, Adão e não a Eva. Só que Adão se esquivou. Deus cuida, mas e você? Adão não cuidou. Em que posição que você está? Adão sabia que não deveria agir daquela forma, de fazer daquele jeito. E muitos lares estão destroçados, amados, porque o pai age de maneira que não deveria agir. E a mãe age de uma maneira que não deveria agir. Filhos agem de forma que não deveriam agir. Exemplo, mães que desmerecem o pai. O pai diz, não faça assim, meu filho. Não faça assim, minha filha. Aí a mãe diz, seu pai já é velho demais, está ultrapassado, escuta ele não. Faz do jeito que eu estou mandando. Precisamos ter aliança conjugal. Você lembra? Seu filhinho lá de 1, 2, 3 anos. O pai fala, não pode correr lá para o quintal. Aí a mãe chega, o menino vai e chega, mãe, posso correr para o quintal? Pode, meu filho. Quebrou o comando do pai. Ou vice-versa. Então começa desde do ventre, que conhece a sua voz como pai e mãe. Tem que ter acordo do casal, até na correção do filho. Vai corrigir com a vara? A Bíblia fala da vara, não fala agressão, que a Bíblia também fala que é contra a agressão. Por isso que tem as leis contra a questão de crianças e adolescentes. Nós não estamos falando de agressão, nós estamos falando de correção. E a Bíblia te dá direito a corrigir seus filhos como pai e mãe, autoridade espiritual. Lembra dos nossos pais que falavam, você está apanhando agora para você não apanhar da polícia. Você ouviu isso? Pois é. E você é um homem de honra, uma mulher de honra, porque você foi corrigido pelo seu pai e sua mãe, que era a autoridade espiritual sobre você. E por que você não faz isso com seu filho? Vou me denunciar, só se você agredir. E você só vai bater se a criança precisar. Mas o diabo
é essencial. Você precisa conversar, mas tem hora que a conversa não resolve. Porque você fala 1, 2, 3, 10, e a desobediência continua. Você vai se manter só no diálogo? Uau, tem que mudar a estratégia. Aí a gente escuta, né, que a gente trabalha na área de educação. Tira celular, tira televisão, tira computador, e vai tirando, vai tirando. Não resolveu? É a vara, irmão. É bíblico. E está dentro da sua casa, é regra da sua casa. Pode ter a idade que for. Eu falo isso para a Thalita. Está morando dentro do meu teto, na minha casa, que a casa é dela porque é solteira. Mas a casa é do pai e da mãe. A regra é nossa. Enquanto ela estiver dentro da minha casa, é a regra do pai e da mãe e da palavra de Deus. Quando a Thalita mentiu pela primeira vez, ela tinha na faixa assim, de uns 3 não. Ela estava com 5 aninhos, 4, 5, porque ela já sabia ler. Eu abri a palavra do Senhor e mostrei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ela leu que Jesus é a verdade. Depois ela leu no outro texto bíblico que o pai da mentira é o diabo. E eu perguntei para ela, você quer ser filha do diabo ou de Deus? Abriu um zoião desse tamanho. De Deus! Pois é, Deus é a verdade. Toda vez que você mente, você está falando que quer optar de ser filha do diabo. E o cair tem que ser acidente na vida do Filho de Deus. É levantar, porque Deus é para levantar. Então, você que é adulto e cai nessa armadilha de Satanás, da mentira, irmãos, pede a Deus para Ele te libertar. Quem mexe com comércio, então, é tentado o tempo todo para mentir. Mas o pai da mentira é o diabo. E você quer ser filho do diabo? Ou o pai, que é a verdade? Deus. É melhor você achar que vai ter prejuízo, mas Deus reverte as coisas. Ele não deixa você ter prejuízo quando você fala a verdade. É o que eu combinava com a minha filha. Mesmo que você errou com o papai e com a mamãe, com a nossa casa, você falando a verdade, você vai ter crédito comigo. E é assim que Deus faz com a gente. Nós ganhamos créditos com Deus quando falamos a verdade para Ele. Quando somos transparentes. E aí, amados, precisamos então tomar decisões no nosso lar para que tenha harmonia. E como você tem agido nessas situações? Aí eu falei da mãe, né? Que aí a pessoa sempre é mulher. Não, tem pro homem também. O pai diz que não faça assim. E a mãe diz, né? Seu pai é velho e tal, que eu já pontuei aqui para vocês. Mas tem o exemplo da mãe. A sua mãe, o pai desmerecendo a mãe, tirando a autoridade da mãe sobre os filhos. Às vezes ele fala assim, sua mãe não sabe o que fala. Ela é nervosa. Ela só sabe orar. As mulheres que é intercessora, né, que vai na guerra para orar mesmo. Ou ela é murmuradora. E fica desmerecendo a companheira diante dos filhos. Vocês que são solteiros, aprendem para não fazê-lo. Amém? Amados, e Deus, quando foi trazendo essa palavra assim, as nossas palavras hoje são as que mais destroem os nossos lares. Os comentários que são destrutivos dentro dos nossos lares. E eu vejo que, quando fala demais, dentro da sua casa, você fala do seu líder espiritual, você fala dos seus familiares, você fala do seu vizinho, você fala das pessoas que atendem a sua família. E quando falam maldizentes, murmuram,
Pessoas que murmuram o tempo todo, olha o que a Bíblia diz. Murmuração é pecado, irmãos, para você que não sabia. Você que reclama o tempo todo, a Bíblia fala, dai graça por tudo. Começa a mudar o seu olhar. Começa a mudar a sua atitude. Agradeça. Está dando tudo errado, mas Deus vai dar o escape. Ah, o irmão, por que o irmão não está aqui na igreja? Deus sabe. Vão parar de reclamar, de murmurar. Você pode viajar, você pode faltar, mas o irmão não pode? Ele tem os motivos dele. E vai dar conta para Deus, não é para você. Não é nós que estamos com a função de julgar. Olha o que Filipenses 2,14 relata para nós. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Quando lá em Salmo 1 fala para você não estar na roda dos escarnecedores. Às vezes essa roda de escarnecedores não é fora da sua casa, é dentro da sua casa. Você reúne e começa a falar do irmão da igreja, do pastor, do líder do ministério, do líder de Giavite e do participante do Giavite. Quando você vê, você está murmurando. Você está pecando. Isso aqui é uma exortação do Senhor para nós, como igreja, tá, amados? Se você está se colocando ou está em alguma situação, se pôr nessa posição de murmurador, pede a Deus perdão, pede a Deus para se libertar disso. Nós temos que fazer sem contenda, sem murmuração. Porque ou você está murmurando, falando mal das pessoas, ou o que está prejudicando as famílias hoje e está destruindo, destroçando as famílias, a falta de comunicação, a falta de diálogo. Quer ver um exemplo? Dentro da sua casa, independente de quantos cômodos você tem, no mínimo você tem uma cozinha, tem um quarto e um banheiro, né? E aí pode ser que alguns tenham sala, né? E outros cômodos aí legais. Mas no mínimo você tem isso, o básico. Um banheirinho, cozinha e um quarto. E talvez uma salinha, tá vendo? Dentro do mesmo ambiente que você chama de lar, de casa, de família, ambos, cada um, com seu computador, com seu celular, com seu meio online, um está no quarto, outro está lá na cozinha, outro está lá na sala, outro está no banheiro, se comunicando com o mundo, mas não se comunica com você, que é pai, que é mãe. E você que é filho. E às vezes a gente acha que os nossos filhos estão seguros quando estão dentro de casa. Engano seu. Precisamos estar mais próximos dos nossos filhos. Filhos precisam estar mais próximos dos vossos pais. Famílias estão sendo destruídas por falta de comunicação. Por falta de diálogo. Ah, meu filho é quietinho. Não dá problema nenhum. Aí você, de repente, se assusta com as comunicações, os diálogos que ele está tendo no celular e no computador. Precisamos estar de alerta com quem tem filhos pequenos, adolescentes, jovens. E nós, como casal, respeite o seu marido, respeite a sua esposa com sites de pornografia. Você tem uma mulher linda dentro de casa. Você tem um homem maravilhoso dentro de casa. Você não precisa ter iniquidade nos seus olhos. É pecado. Diálogo, comunicação
dentro de casa. Seu marido não tem como adivinhar o que você está pensando e desejando e vice-versa. Homens, abre o coração, verbaliza o que você precisa, quais as suas necessidades. A mulher não tem como adivinhar. Eu estou triste. Ele tem que adivinhar por que você está triste? Ou ela? Não. Você precisa ser transparente. Até porque casal é uma só carne. Quando um está doente, o outro acaba ficando doente também. Então, precisam se curar. Precisam dialogar. Precisam se conhecer. E não é tempo de casados. Eu tenho 30 anos de casado e continuo conhecendo meu marido e meu marido me conhecendo. Tem situações que eu olho para ele e já sei o que ele quer? Já. Vice-versa? Também. Mas tem coisas que ele precisa verbalizar. E eu da mesma forma. Precisamos amadurecer e crescer nisso. Como homens e mulheres, filhos de Deus. Filhos, seus pais não sabem de tudo que acontece com você se você não abrir o coração. O que acontece lá na escola, seu pai e sua mãe não estão lá. Você precisa relatar quando chegar em casa. Não acha que você vai tentar resolver sozinho, porque sempre precisamos de cuidado e amor de alguém espiritual sobre você, e seus pais são essas pessoas para ter o suporte da situação que você está passando. Então, Deus cuida. E você? Tem procurado os cuidados e tem se cuidado? Ponto 3. Devemos ter amor no coração. E quando eu falo isso, ter amor no coração, resumindo, ter Deus. Porque em 1 João, capítulo 4, versículo 8, olha o que Deus fala para nós. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então precisamos ter amor no coração. Isso quer dizer, precisamos ter Deus. Eu preciso ter Deus para amar. Não é no meu amor que vai ser insuficiente. É no amor de Deus que eu decido amar. Fulano falhou comigo, mas eu decido continuar a amá-lo. Por isso que tem que ser o amor em Deus. Fulano está falhando comigo. Mas você não vai se apegar à falha. Você vai se apegar ao amor de Deus que está dentro de você para promover esse amor e liberar perdão. Continuar na comunhão, continuar no relacionamento. Hoje a gente vê o índice de estatística, quantos casais estão se divorciando. Porque não decidem amar independente de qualquer coisa. Vocês acham que casal de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não passaram por situações que decidiram amar para continuar? Porque se não tivesse decidido amar em Deus, rompia. Porque somos falhos, amados. E quando você ama o irmão, quando você preza o vizinho, quando você preza o seu patrão, quando você preza o professor, quando você preza o seu convívio, você respeita e ama. Você não responde mal, você não tem gritaria com o outro. Você vai ser polido. Você vai pedir o fruto do Espírito para ter o controle, para ser equilibrado. Para o seu cliente sair satisfeito. Não tem a expressão, o cliente tem sempre razão, e na verdade isso nem é verdade. Mas você não quer perder o cliente. Então você vai tratar da melhor forma. Como se você estivesse fazendo para Deus e não para o homem. E isso é na nossa profissão, é no ambiente espiritual,
na nossa igreja, na nossa casa. Ame as pessoas no amor de Deus, que você vai aprender a suportar, a andar mais uma légua. Você vai conseguir vencer os obstáculos. Porque no início da palavra, o que eu falei sobre diversidade? As pessoas são diferentes. Deus cuida e você. O amor cobre multidões de pecados, diz o apóstolo Paulo. Olha lá em 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8 fala exatamente que, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A pessoa pecou contra você, falhou. Multidão de pecados, multidão de falhas. O amor em Deus nos ajuda nisso. No livro de Jó, o capítulo 1, versículo 4 a 8. Jó 1, 4 a 5. 4 e 5. Eu falei 8, né? Perdão. Jó, capítulo 1, 4. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Isso aí é a família de Jó, né? E aí o versículo 5. Uau! Tudo dá graça, né, irmãos? Vocês estão enxergando daí? Ora pela pastora. Vamos lá. Sucedia, pois, que o que, gente? Decorrido o quê? Não estou conseguindo. Vou ler a Bíblia. Aqui no meu. Deus é bom o tempo todo, amém? Está vendo? Dá graça. Ainda bem que eu tenho uma Bíblia em mãos. E graças a Deus que o nosso país é livre para estar dentro de um templo, para manusear a palavra. Quantos países já estão proibidos de assim fazê-lo? Então, o Jó é o capítulo 1, né, que eu falei? Isto. 4 e 5. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Nós, como pais, como família, nós temos orado pelos nossos filhos? A amplitude da nossa responsabilidade como pai e mãe, como líder. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós para cuidar e não nos julgar. A nossa família faz parte da família de Deus. E Jó tinha esse cuidado. Ele sabia que nessas festas acontecia de momento dos filhos não honrar o nome do Senhor. E ele, de madrugada, buscava o Senhor. Jejuava, se consagrava pelos filhos. Precisamos cuidar então da nossa esposa. Olha aí, você que está com a sua esposa linda aí do ladinho. Olha para a sua esposa. Fala uma declaração de amor aí para ela. Dá beijo, isso aí. Precisamos cuidar da esposa. Mas nós, esposas, precisamos cuidar do nosso marido. Olha aí para ele. Dá um beijinho, abraça, fala que ele é lindo, que ele é o homem da sua vida. É o pai dos seus filhos. Amor, você é sensacional, tá? Isso aí é um particular depois nós. Aqui. Mas, amados, também nos filhos. Olha os seus filhos, geração linda.
que Deus tem dado para nós. Nossos filhos são herdeiros, são bênçãos. Deus se entristece quando coisas erradas entram dentro do nosso lar. Então aí precisamos refletir. Reflita e classifique o que tem se apresentado perante a sua família como errado. O que tem minado o seu lar, a sua casa, o seu relacionamento. Baseado na Bíblia, o que tem acontecido de errado precisa ser eliminado. A preocupação do pai Jó com a família, a atitude de pedir a Deus para não levar em conta as falhas dos seus filhos. E o que eu achei lindo, que ainda ele fala, não levar também as falhas da minha esposa, não levar em conta as falhas dos meus filhos. A gente fala, amor de mãe não existe, o filho falha com a gente, e a gente continua decidindo amar e cuidar. Mas eu quero dizer que não é só amor de mãe, é amor do esposo, é amor da esposa, quando decidimos amar no amor de Deus. Todos nós estamos em processo. Essa preocupação que aconteceu com Jó, de ter sacrifícios para justificar as falhas dos filhos, nós como família precisamos. Filhos, jejuem e ore pelos seus pais se eles estiverem falhando fora da presença de Deus. Pais, estejam investindo, orando, consagrando pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Quantas vezes achamos que o outro falha conosco, mas não levamos em conta quantas vezes falhamos com o outro e com Deus. Precisamos nos despertar para orar, para interceder, para guerrear pelos nossos familiares, pela nossa família. Então precisamos orar pela nossa família. Toda quarta-feira no culto Conexão Vitória, nós temos aqui a unção da família. Venha receber a unção da família, venha representar pessoas da sua família, seus familiares, para ser abençoado com a unção. Pois a família é um projeto de Deus, é uma dádiva de Deus. E Deus tem cuidado, mas qual tem sido a minha e a sua responsabilidade para a manutenção da minha família? Eu tenho feito o culto doméstico, que a gente chama de célula madre. Eu tenho participado de uma célula, de um GEAVIT. Eu tenho me esforçado em investir, de estar no templo, nos cultos de celebração. Qual tem sido a minha atitude diante da minha família? Eu tenho investido nela? Tenho investido a minha família de fé e também de sangue? Porque às vezes a gente corre o risco de ser 8 ou 80. Eu estou cuidando da minha família. E esquece da família de Deus. Ou então, eu estou aqui na família de Deus. E esquece a família de sangue. Tem que ter equilíbrio, amados. Eu e o pastor, a gente não deixa de passear, de ir no shopping, se divertir, mas nós estamos em todas as programações do culto da igreja. Não te impede de se divertir, não te impede de investir na sua família. Atos 10, versículo 1 e 2, fala sobre Cornélio, temente a Deus e com toda a sua casa. Atos 10, 1, 2. Ele cuida. E você, amados? Olha lá o que fala em Atos 10, 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana. E era piedoso e temente a Deus com toda a sua
casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que me chamou a atenção, temente a Deus e com toda a sua casa. Fala casa, casa é a casa lá onde você mora, é a sua casa espiritual, que é você que é templo do Espírito Santo, e é a casa de Deus. A postura do pai, a postura da mãe, faz o lar um pedacinho do céu. E a Bíblia afirma, lá em Filipenses 3:20, que nós somos cidadão do céu. Aqui é passageiro. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos, tem a Filipenses 3:20, tem uma versão que fala que nós somos cidadão do céu. A decisão é sua, como parte do lar. Ah, só mora eu sozinho. Então começa por você. Nós conseguimos ser diferentes, mudar o caminho largo para o estreito. Decida, a partir de hoje vai ser com Cristo centro. A partir de hoje vamos agir com o Espírito Santo guiar-nos. Temos que começar, irmãos. Você está permitindo que o Espírito Santo guie as suas decisões, guie as suas escolhas e as suas ações no seu dia a dia? Às vezes temos prejuízo e ainda fica querendo colocar a culpa em Deus, mas você não pediu a opinião de Deus. Às vezes esperamos que o outro participe da minha família biológica ou espiritual, que ele mude, que ele melhore. Mas precisa começar a mudança comigo. Fala aí para você mesmo, precisa começar a mudança comigo. Esse é o segredo. Preciso decidir, eu vou mudar. Filipenses 1:6, é com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipenses 1:6, olha o que fala. Glória a Deus, Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou, está continuando, e falta terminar a obra. Porque quando você tiver terminado a obra, Ele te leva. Estamos aqui porque precisamos do cuidado de Deus, do tratamento dEle. E em Esdra, capítulo 10, 2 e 3, olha o que fala. Um conserto com Deus. O meu altar precisa restaurar. Ali na passagem fala que o povo estava com muitos pecados, casando com mulheres de outro povo, misturando o povo de Deus com um povo que não temia Deus. Mas quando eles perceberam que erraram diante do Senhor, eles foram para os pés do Senhor. Eles foram se arrepender, se render. Eu errei. Eu entrego agora a minha iniquidade. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero ser diferente, eu quero ser mudado. Deus exige de nós mudança, conserto. Meu altar precisa estar restaurado. Algo diferente vai acontecer quando você tomar a decisão de pedir a Deus para restaurar o seu altar. Procure servir a Deus com o máximo da sua obediência. Fala para o seu irmão, procure servir a Deus com o máximo da sua obediência. Então procure ser um homem, uma mulher, um jovem honrado com a sua palavra, com a sua aliança com Deus, com seus negócios, com a sua família biológica e espiritual. Estamos tendo a oportunidade de aprender e sermos ensinados por Deus. Jesus está voltando. E o que você tem para apresentar? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nós temos que garantir
a garantia de morrer em Cristo. Porque 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, olha o que fala. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem que morrer em Cristo. Você tem que estar preparado todos os dias, porque você não sabe o dia que Deus vai te levar. E o 17 fala, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tem que estar preparado de qualquer forma. Ou você tem que garantir que vai morrer em Cristo, ou estar vivo em Cristo. Não tem meio termo. Precisamos garantir isso. Servir a Deus com toda a sua casa. Como diz no livro de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sua casa é reservada para Deus? Se conecte aos seus filhos. Você consegue se conectar a Deus, ao seu cônjuge? Você é reservado para Deus? Você é propriedade exclusiva de Deus, como diz 1 Pedro, capítulo 2, 9 a 10, que você é povo escolhido, exclusivo de Deus? Deus cuida, isso eu não tenho dúvida. Mas e você? Você tem cuidado da sua casa, do seu lar, da sua família, biológica, de sangue, e a espiritual? Ou você tem negligenciado? A igreja pode se levantar. Você precisa aprender mais de Deus para cuidar da sua família. Se você necessita, que precisa aprender cada vez, se aprofundar, mergulhar em Deus, para saber como cuidar da sua família e dos seus, vem à frente enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando louvor sobre família. E aí, enquanto você estiver vindo, o pastor vai pegar o óleo, vai estar ungindo a sua família. Você vai estar dizendo para Deus, com a ação de vir à frente para receber a unção com óleo para a sua família, dizendo: eu preciso mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus para cuidar melhor do que eu já tenho cuidado da minha esposa. Eu preciso cuidar melhor do meu marido. Eu preciso ter habilidade, sabedoria para lidar com os meus filhos. Eu preciso saber lidar e cuidar melhor da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus avós. As oportunidades que Deus me dá, eu não perder para estar junto. Então você que precisa aprender mais de Deus, de conhecer como deve cuidar melhor da sua família. Já se tem cuidado, mas você sabe que precisa melhorar, porque você está em processo. Se está em processo, é que precisa da continuidade. Precisa conhecer mais de Deus para cuidar melhor de você mesmo e da sua família. Venha à frente para receber a unção com óleo. A IBV tem a logomarca Uma Família Feliz. Não está se sentindo feliz? Eu falo que sentimento, felicidade, não é algo de só sentir. É uma decisão por fé de ser feliz em Deus, na dependência dEle. Espírito Santo te guiando para tomar as melhores decisões. Adore a Deus e venha receber a unção da bênção da família em nome de Jesus.